Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez, a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série de teologia, entendido como estudos relacionados à religião de modo geral. Nós vamos ver neste vídeo como, para o filósofo Kenton Smith, a cosmologia quântica é incompatível com a existência do Deus teísta. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Kenton Smith, quando ele discute a questão da cosmologia quântica, ele tem em mente os trabalhos de Stephen Hawking e James Hartle sobre a questão da cosmologia quântica. E essa questão é interessante porque a ideia da cosmologia quântica pode nos ajudar a compreender mais sobre o estado inicial do nosso universo. Quântico, quântico é uma palavra que é muito mal usada, que as pessoas usam de qualquer jeito, mas quântico é a cosmologia. Na verdade, a quântica, na mecânica quântica, é a descrição de como se comportam subpartículas, ou partículas em nível subatômico. Então, vocês sabem que o universo ele é formado por vários átomos. Esses átomos têm partículas como os nêutrons, os prótons, os elétrons, e existem partículas ainda menores, que são as subpartículas. E o campo que tenta compreender essas subpartículas, nós chamamos de mecânica quântica. Quantum traz a ideia de pequena partícula, ou pequeno pacote de energia, ou algo assim. Então, não tem nada a ver com coisa mística, esotérica, obviamente. E quando a gente pensa em nível subatômico, das subpartículas, nós temos a ideia de que existe um campo quântico, é como se fosse um campo de matéria e energia, e nesse campo ocorrem certas flutuações que fazem surgir as partículas. Eu vou ilustrar para vocês entenderem. Isso acontece inclusive no vácuo. No vácuo quântico, mesmo em ambientes que têm o mínimo de energia possível ou o mínimo de matéria possível, ainda assim ocorrem essas flutuações. E nessas flutuações acontece de surgir partículas que elas, assim, muito rápido, elas surgem e desaparecem em milésimos de segundos, assim, a partícula surge e desaparece. E essas partículas, por seu caráter muito rápido de aparecer e desaparecer, elas são chamadas de partículas virtuais, por causa desse caráter fugaz dessas partículas, diferente das partículas reais, que são as partículas que já têm uma certa estabilidade. E a mecânica quântica ela pode ser usada para a gente entender a própria origem do nosso universo, o estado inicial a partir do qual o universo se formou. E aí, nesse caso, nós falamos de uma cosmologia quântica, ou seja, uma tentativa de compreender o estado inicial do universo e toda a formação do universo a partir dessa cosmologia. Essa cosmologia quântica pode nos lançar luz, uma luz diferente das leituras tradicionais do Big Bang. Então, quando a gente pensa no Big Bang, a gente tem a ideia de que antes havia em um único ponto muito denso, com densidade infinita, toda a matéria e energia do universo estava concentrada em um único ponto, como de uma bolinha de gude, Então a gente pega uma bolinha de gude, é como se toda a matéria e energia do universo estivesse concentrada num único ponto. Por isso nós falamos que esse ponto é um ponto de densidade infinita. E aí esse único ponto, existe uma energia que a gente vai falar que ela faz parte de um campo inflacionário. É como se existisse uma energia, que é uma energia inflacionária, que vai fazer com que aconteça o Big Bang. Que quando essa energia vai fazer com que esse ponto comprimido de matéria e energia se expanda exponencialmente. E essa expansão ela faz com que o universo vá inflando. No começo ela é muito rápida, depois que a energia inflacionária decai, ela vai... a expansão desacelera, mas num primeiro momento ela é bem rápida. E a gente não entende muito bem como que funciona todo esse estado inicial, como seria essa questão desse ponto inicial, que às vezes é chamado de singularidade. Aí existem várias teorias, algumas pessoas acham que ali é funciona semelhantemente ao que
seria, sei lá, a formação de um buraco negro, ou alguns tem o hipotético contrário do buraco negro, que seria um buraco branco, né? Nós teríamos, sei lá, o buraco negro que absorve toda a luz e energia e tal, e o buraco branco que expele. A verdade é que a gente não sabe muito bem explicar essa singularidade inicial. E a cosmologia quântica pode nos lançar luz para uma outra compreensão desse estado inicial de como todas as coisas se formam. Para a gente entender melhor essa cosmologia quântica, eu não estudo física, não sou bem conhecedor de física, então pode ser que eu cometa imprecisões ou erros na minha explicação, mas eu vou tentar explicar assim, mais ou menos como eu consegui compreender com algumas analogias, né? Vamos pensar num lago. Existe um lago. Vamos pensar que esse lago, né, é o que nós chamamos de campo quântico. Então existe um lago. Quando você olha assim para o lago, parece que o lago é estável, parece que o lago é um lago ok, né? Talvez pudesse comparar tipo um lago de gelo, aquele lago que você olha assim, você não vê nada acontecendo, né? Então é um lago que você não está vendo nada acontecer ali, só existe o lago. Mas se você pudesse olhar mais de perto, se você pudesse usar um grande microscópio super potente, você vai ver que nesse lago acontece pequenas vibrações, pequenas flutuações. Então, não sei, já viu quando vocês estão na beira de um lago, você pega uma pedra e você taca no lago. O que vai acontecer? Vai formar ondinhas. Só que nesse primeiro momento que eu estou pedindo para que você imagine o lago como esse campo quântico inicial, pense que esse lago, na verdade, as ondinhas que se formam são muito pequenas. Sei lá, é como se soprasse um vento e esse vento fizesse formar pequenas ondinhas ali na água, mas você nem consegue perceber que são ondinhas muito minúsculas e elas duram muito pouco tempo, elas surgem e desaparecem. Por que eu estou usando esse exemplo? Né? Porque as flutuações no campo quântico, elas são flutuações muito pequenas. E é evidente, se tem um lago, tem água, e aqui a gente está pensando na energia, na matéria. Então, assim, existe um lago inicial, que é o campo quântico, com pequenas flutuações quase imperceptíveis, que são as partículas virtuais que surgem e desaparecem. Nós falamos, né, do chamado princípio de incerteza de Heisenberg. O que esse princípio de incerteza quer dizer? Quer dizer que eu não consigo prever quando essas flutuações ocorrem, com que frequência ocorrem, onde elas ocorrem. Então eu não sei onde no lago essas flutuações ocorrem, não sei dizer com que frequência essas flutuações ocorrem, é uma questão de probabilidade. O que vai acontecer, né? Nós vamos ter o Big Bang. Então, é como se o lago se inflasse. A gente já comentei, né? O Big Bang é como se tem o campo inflacionário, uma energia que faz com que aquela pequena bolinha de gude se expanda exponencialmente. A gente pode comparar com aqueles balão de gás, talvez, né? Vamos supor que tem um balão de gás. Pode ser um balão, né? Quando você sopra um balão, ele enche. Você pega o balão, ele infla. Mas no caso aqui, o vento não precisa vir de fora. É como se tivesse uma energia interna ali permeando a bolinha de gude ou permeando a bexiga, que vai fazendo ela inflar exponencialmente. Depois que essa energia decai, evidentemente, a inflação desacelera. Então, no começo, a gente tem no lago quântico o universo primordial, denso e cheio de energia, né, como um lago cheio de água, com flutuações, pequenas vibrações, ondinhas quânticas imperceptíveis, porque são muito rápidas, muito fugazes. São partículas virtuais que surgem e desaparecem. Depois, né, nós vamos ter a expansão rápida do lago, ampliando as flutuações quânticas e criando variações de densidade. Quando a gente estica uma coisa, eu não sei se vocês já pensaram nisso, né? Se eu pego uma bexiga e eu desenho um pontinho ali na bexiga, mas se eu encher a bexiga, o pontinho ele vai ficar grande na bexiga, né? Se eu pegar uma bexiga, desenhar um círculo nela, mas eu soprar a bexiga e a bexiga encher, o círculo na bexiga ele vai ficar maior. Então aquelas pequenas flutuações do lago, na medida em que o lago está expandindo, elas se tornam maiores, vamos dizer assim, elas se tornam mais perceptíveis. Então vamos pensar agora nessas flutuações, formando ondinhas no lago. Essas ondas vão se tornar cada vez mais ampliadas com a inflação cósmica. E aí, vamos lá, tá ampliando algumas regiões do lago, elas vão ter uma concentração maior de água,
ou maior de energia. Algumas partes do lago vão ter mais ondas. E vamos supor que em algumas regiões do lago, essas ondas começam a formar redemoinhos. Agora sim, né, algumas regiões do lago formaram redemoinhos. E esse redemoinho, então, vai atraindo as águas para aquela região. E então, esses redemoinhos, na analogia que eu estou usando, eles representam regiões com mais concentração de matéria e energia que se agrupam devido à gravidade. Então, a gravidade vai puxando mais matéria e mais energia para aquelas regiões, que são os redemoinhos. Esses redemoinhos vão dar a base para que se formem estruturas do universo, como as galáxias, por exemplo. Então, essas estruturas, esses redemoinhos, vamos por assim dizer, eles vão atraindo a matéria e energia e ali vão estar as sementes do universo. E vamos supor que dentro desses redemoinhos se formam bolhas. Essas bolhas são as partículas. Então, as bolhas, na minha analogia, são as partículas reais que se formam dentro dos redemoinhos, dando origem a galáxias ou estruturas cósmicas. E aí sim, nós vamos vai se formar prótons, elétrons, nêutrons, átomos, os átomos vão se juntar. Mas diferente do lago, né? Quando no lago se forma uma bolha, ela desaparece. A bolha, desaparece. Aqui a bolha não vai desaparecer por causa de leis de força da física. Então existem forças, por exemplo, força nuclear que mantém, né, o núcleo do átomo unido. Existem forças, então, que vai fazer com que essas bolhas não se dissipem. Com que essas bolhas, é como se a bolha permanecesse unida, graças a certas forças físicas. E assim se forma toda a estrutura do nosso universo. Por que toda essa analogia é importante para a gente entender a formação do universo? Essa analogia é importante porque as ondas imperceptíveis, o universo surge dessas flutuações quânticas. E essas flutuações não são previsíveis. E, na verdade, não existia 100% de chance do universo surgir. O universo poderia ter surgido do vácuo do campo quântico, como não ter surgido o universo, ou ter surgido um universo diferente. Então, não havia uma garantia nesse estado inicial de que ia surgir o nosso universo. Não, isso não estava garantido. De que ia surgir o universo, o nosso universo, né? Havia uma indeterminação. Há uma indeterminação. Aqui nós temos... Essa indeterminação refuta as ideias do Craig em 2 pontos, né? Primeiro, se havia uma indeterminação, não havia uma garantia do surgimento do nosso universo. Esse estado inicial não era garantidor do surgimento do universo. Então, por que Deus criou esse campo inicial? Se esse campo inicial não garantia o surgimento do universo, por que Deus criou ele? Né? Porque não é 100% de chance do universo surgir. Deus criaria um campo quântico, aí o campo quântico está lá e não surge universo nenhum. Não ia funcionar. Aí alguém diz, não, mas funcionou porque Deus interviu no campo quântico. Ah, então por que ele já não criou direto? Né? Para que ele precisa criar um campo quântico que não garante que o universo irá surgir para criar o universo? Poderia ter dado errado, poderia não ter surgido o universo. Outro segundo ponto que isso coloca o Craig, né, em apuros é que o Craig fala que o fato do universo ter surgido num dado momento, no início absoluto, prova que o universo foi criado por um ser pessoal, que decidiu quando criar. Né? Um dos argumentos do Craig a favor do teísmo é que nós podemos saber que o universo foi criado por Deus ou por um ser inteligente, porque o universo não foi causado de maneira eterna, ele foi causado num momento específico. E causas não escolhem quando começar a causar. Causas simplesmente causam. Se eu acendo o fogo, ele imediatamente aquece a água. Então, se a causa do universo não fosse um ser pessoal, mas fosse uma causa natural, era para o universo estar sendo sempre causado, né? Mas não foi isso que aconteceu. Mas o Kent Smith explica, se havia flutuações quânticas indeterminísticas, né, então há uma indeterminação. O universo ele não surge desde sempre a partir de sua causa. Porque esse vácuo quântico, esse campo quântico, ele não dá origem ao universo desde sempre por causa do princípio de incerteza de Heisenberg, por causa da indeterminação das flutuações nesse campo original. Então nós temos essa cosmologia. É claro, a gente não consegue explicar completamente a origem do universo, completamente a origem desse campo quântico, mas isso coloca a noção de Deus em apuros, porque não era 100% de garantia de que o universo iria surgir desse estado inicial. Então, para que Deus criou um estado inicial? Vamos supor, você vai dizer assim, para que Deus criou o campo quântico? Deus criou o campo quântico para este campo quântico
dar origem ao universo. Tá, mas quando a gente estuda cosmologia quântica, a gente descobre que, na verdade, esse campo quântico deu origem ao universo por razões indeterminísticas. Né? Poderia não ter dado origem ao universo, não era 100% de chance. Então Deus criou algo para dar origem ao universo que não tinha garantias de que realmente aquilo daria origem para o universo? Não faz sentido, né? Ou se não tivesse dado certo, se não tivesse dado origem ao universo, Deus teria que intervir no campo quântico, ou seja, ele criou uma coisa para ter que mexer nela depois, porque não ia acontecer o que ele tinha planejado. Essas noções não fazem sentido, né? Então parece que à medida que a gente vai compreendendo mais e mais sobre a origem do universo, a partir da cosmologia quântica, mais estranho fica a ideia de que Deus causou o universo. O universo não foi causado por Deus nessa interpretação. O universo foi causado pelas flutuações quânticas. Kenton Smith, ele vai dialogando com o Craig, e ele vai falar que o Craig comete, né, alguns erros quando se diz respeito a compreender essa questão da origem do universo. E ele vai destacar 3 erros cometidos por Craig. Porque o Craig vai falar, não, o modelo do Hartle e do Hawkins sobre cosmologia quântica não refuta o teísmo. E o Craig ele fala 3 coisas para dizer que não refuta o teísmo. Primeiro, ele vai dizer que essas probabilidades iniciais de origem do universo não eram probabilidades condicionais, ou seja, probabilidades que dependiam de outras coisas. Portanto, essas probabilidades não podem ser interpretadas como as probabilidades mais primordiais sobre a origem do universo, mas são probabilidades derivadas. Segundo, ele vai dizer que essas probabilidades se aplicam apenas a como o universo é e não ao surgimento do universo. De acordo com Craig, a amplitude de probabilidade ela não se estende para o início do universo, mas apenas para uma configuração específica do universo. Segundo ele, essas probabilidades explicam a métrica específica e o campo de matéria do universo. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas probabilidades explicam a geometria do espaço-tempo, que é a métrica específica. Ou seja, se nosso espaço vai ter 3 dimensões, 4 dimensões, 2 dimensões, se vai ser plano, se vai ser curvo. E explicam o campo de matéria, ou seja, como a matéria vai se distribuir nesse universo. Mas ele não explica o surgimento do universo. Então essas probabilidades se aplicam apenas à métrica específica, ao campo de matéria, mas não ao universo como todo. E terceiro, o Craig vai falar assim que quando a gente estuda sobre função de onda na física, né, que a gente chama de função de onda psi, ele vai mostrar que essa função de onda, ela para ser calculada, ela depende de outras probabilidades, de um contexto matemático maior. E essas funções de ondas descrevem uma probabilidade para um universo específico, que é um universo de 3 dimensões. E essa função de onda, ela não pode ser interpretada como uma probabilidade incondicional, mas sim como uma probabilidade condicional. Qual que é a diferença disso, né? Probabilidades incondicionais são probabilidades que não dependem de uma condição prévia. Então, por exemplo, né? Sei lá, a probabilidade de chover amanhã depende de condições prévias, como a condição atmosférica, quanto a água evaporou, o clima. Já probabilidades incondicionais são probabilidades que não dependem de nenhuma condição prévia. Isso é mais difícil de colocar, né? Mas sei lá, eu tacar o dado, e se o dado vai sair 6, ou 2, ou 1, não depende de nenhuma condição prévia, mais ou menos. A ideia aqui é que, de acordo com Craig, essas probabilidades iniciais de flutuações quânticas que deram origem ao nosso universo dependem de certas condições prévias, como um certo contexto matemático. E descrever essas probabilidades, então, na sua indeterminação, não é suficiente para dizer que não havia garantias do surgimento do nosso universo. Além do mais, essas probabilidades elas explicam só o como do nosso universo, não o porquê. Explica como o nosso universo chegou a ter 3 dimensões, uma certa distribuição da matéria, mas não porque o universo surgiu a partir desse estado inicial. O Kenton Smith diz que o Craig está errado sobre essas 3 coisas. Primeiro, de acordo com Kenton Smith, Craig confunde probabilidades condicionais e incondicionais. O Kenton Smith diz que no modelo de Hartle e Hawking, esse estado inicial, essas flutuações quânticas do estado inicial, elas eram probabilidades incondicionais, ou seja, não dependiam de condições prévias. E ele cita, o próprio Hartle e Hawking
para mostrar isso, né? O Hartle e Hawking, quando eles escreveram sobre cosmologia quântica, eles dizem: a função de onda dá a amplitude para o universo surgir do nada. A palavra nada aqui não é nada absoluto, nada aqui significa sem uma causa externa. Ou, né, a partir de um vácuo quântico também. Um vácuo quântico não é um nada, tem certa energia ali, mas aqui nada significa sem uma causa externa. Então, o que ele está dizendo aqui? As probabilidades, elas explicam, a função de onda, ela explica a amplitude para o universo surgir do nada. Então, explica também, se surge do nada, é sem uma causa externa. Se é sem causa externa, é sem uma condição anterior, sem condições prévias. Então, é uma probabilidade incondicional. Quanto ao segundo ponto, o Quentin Smith diz que William Lane Craig ignora a amplitude de probabilidade para o início do universo. De acordo com Quentin Smith, Craig acha que o modelo de Hartle e Hawking não fornece uma amplitude de probabilidade para o início do universo, ou seja, que a função de onda do universo explica apenas certas propriedades do universo, como, por exemplo, a sua métrica específica, a geometria do espaço-tempo, e seu campo de matéria, a distribuição da matéria. No entanto, quando a gente vai ler o Hartle e o Hawking, nós vemos que, na verdade, a amplitude de probabilidade se aplica também a todas as possíveis configurações do universo. Então, eu vou ler aqui o que o Hartle e Hawking diz. O estado fundamental, ou seja, a função de onda, é a amplitude de para que o universo apareça do nada. De novo, nada sem causa externa. Então, o Hartle e Hawking, no seu modelo, mostram que o universo, que a função de onda e a amplitude de probabilidade para o início do universo se aplica não só a uma configuração específica do universo, mas a todas as possíveis configurações do universo. Quanto ao terceiro ponto, o Craig afirma que a função de onda psi, que é a função de onda que descreve a probabilidade para um espaço tridimensional, ela não é incondicional, ela depende de condições prévias. E aqui está, talvez, de acordo com o Quentin Smith, o erro por trás de todos os erros do Craig. Craig confunde duas funções de onda. Uma é a função de onda psi, h e j φ, e outra é a função de onda psi, g mini φ. Vou explicar o que é cada uma dessas coisas. Para a gente entender a diferença entre uma função de onda psi, h e j φ, e uma função de onda psi, g mini φ, nós precisamos entender a diferença entre o espaço tridimensional e o espaço com 4 dimensões. O espaço tridimensional é o espaço com 3 dimensões, largura, altura, profundidade. E esse espaço tridimensional é como se fosse só uma fatia do espaço-tempo. Porque o espaço-tempo como um todo, ele envolve as 3 dimensões do espaço e envolve uma 4ª dimensão, que é o tempo. Então, se a gente falar de espaço tridimensional, vamos pensar o seguinte, para vocês entenderem. Uma analogia legal para vocês entenderem isso. Antigamente, quando você ia no cinema assistir um filme, tinha o rolo do filme. E para você ver o filme todo, o rolo tinha que ficar passando ali. E esse rolo, então, contém toda a história do filme, tudo que acontece no filme. Vamos pensar que esse rolo é o universo. Se eu pego o rolo como um todo, ele vai incluir espaços, as 3 dimensões do espaço e o tempo, porque ali tem toda a história do universo no rolo. Mas se eu vou ali e recorto uma parte do rolo, uma fatia do rolo, que tem uma imagem específica, é como se eu estivesse considerando o espaço tridimensional, que é como se fosse só uma fatia daquele rolo. Igual, por exemplo, você pega o pão, se a gente for aquele pão de forma, tem várias fatias. O pão como um todo tem as dimensões de largura, altura, profundidade e de tempo. Cada fatia é o tempo, um momento do tempo, outro momento, outro momento. Se eu tiro uma fatia, então eu pego só uma fatia do tempo. Eu vou ter ali as dimensões espaciais, mas eu não vou ter a dimensão do tempo. Então, quando você pega a função de onda que explica o espaço tridimensional, de fato, essa função de onda descreve uma probabilidade que é condicional, uma probabilidade que depende de condições prévias. Então, a fatia tridimensional do espaço-tempo, ela é explicada, por probabilidades condicionais. E aí, essa função de onda que explica o espaço tridimensional, nós chamamos de função de onda psi, h e j φ. O problema é que o Craig acha que só tem essa função de onda. Não.
O Kenji Smith mostra que existe um segundo tipo de função de onda, que ele chama de função de onda psi, G, Mi e Φ, que é a função de onda para o espaço como um todo, o espaço-tempo como um todo, que inclui as 3 dimensões e a 4ª dimensão, que é o tempo. É por fazer essa confusão, né, que o Craig acharia que a probabilidade sobre a origem inicial do universo é uma probabilidade condicional. E aí eu vou ler aqui, né, o texto do próprio Hawking e Hartle sobre essa questão da diferença entre essas duas funções de onda. Diz ele, a função de onda é a amplitude para que o universo contenha uma dada métrica tridimensional e configuração de campo de matéria. O que ele está dizendo? A função de onda psi, h e j, φ depende da métrica da função de onda psi, g, min, φ. Só que a função de onda psi, g, min e φ não depende de uma outra função de onda ou de uma outra métrica prévia. Por isso, a função de onda psi, h e j, φ, ela é mesmo condicional. Ela depende da condição prévia. Ela depende da própria função de onda psi, g, min e φ. Mas a função de onda psi, g, min e φ não depende de uma condição prévia. E aí que tá. Talvez a gente não consiga explicar muito bem esse estado inicial, esse campo quântico, mas parece muito estranho que tem a ver com Deus. Deus criou um estado quântico inicial que é indeterminístico, que não garantiria o surgimento do universo. É como se a gente pensasse assim, Deus vai criar uma coisa, mas de um jeito que não garante que vai surgir aquela coisa. É difícil explicar, mas é como, sei lá, eu pegasse um dado e eu sou Deus, eu tenho um dado na minha mão. E eu quero garantir que vai surgir, que o dado vai cair com o número 6 em cima, que é o universo. Vamos supor que o dado tem 6 lados. O lado que está 6 pontinhos, o lado que tem o número 6, é o que eu quero. Vamos supor que o dado caindo com a face 6 para cima, o 6 significa nosso universo, o universo que Deus quer. Se eu sou Deus, o que eu vou fazer com o dado? Eu vou pegar o dado, vou simplesmente colocar no chão e pronto, vai ficar e com o número 6 para cima. Agora, eu quero que seja o número 6, aí eu vou jogar o dado. E vou falar, aí não cai o número 6, que é o número 3. Aí não deu certo. Então, se Deus criou um campo quântico que deu origem do universo, é como se Deus estivesse jogando dados. Deus joga o dado e fala assim, tem que sair o número 6, tem que sair o número 6. Aí se não sair o 6, já era. Então é como se Deus quer criar o universo. Mas para o universo ser criado, o dado tem que cair no número 6. Aí o que Deus faz? Em vez dele pegar o dado e colocar já no número 6, não, ele taca o dado. E aí Deus fica assim, sai o número 6, sai o número 6, sai o número 6. Então a cosmologia quântica é como se Deus tivesse criado o universo jogando um dado. Isso é muito estranho. Por isso a cosmologia quântica é incompatível com o teísmo. Porque Deus não joga dados. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, Deixa aí o seu like no vídeo. Ao pessoal da física, perdão, não sou da física. Posso ter cometido várias imprecisões em erros. Você pode corrigir erros meus aí no comentário. Deixa aí o seu like no vídeo, compartilhe o vídeo com quem possa se interessar. E na descrição do vídeo tem minha chave Pix, caso você deseje fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento por este vídeo. Até mais!